Queridos alunos, boa tarde. Hoje a nossa aula é matemática e português. E aí você pode me perguntar, por que hoje matemática e português? Porque, como eu havia dito no início da semana, essa semana haveria uma troca de horários, somente essa semana, para que ganhássemos tempo na devolução dos PETs. Terminando o PET ontem, você tem hoje e amanhã para entregar. Se tivéssemos deixado para terminar hoje, você só teria amanhã. Então, para que houvesse esse maior período de prazo para a devolução do PET, ok? Então, vamos à nossa aula de matemática. A nossa aula de matemática, nós vamos falar de geometria. Começamos no PET falando de geometria. Geometria, localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado. Na nossa aula lá no Google Meet, eu perguntei para vocês se alguém saberia se locomover, saberia o trajeto da sua casa até a escola, né? Até comentei com vocês que eu esperava que vocês dissessem que não sabiam porque nunca foi, né? E teve muitas respostas, né? Teve gente que falou, eu sei ir na escola porque a minha irmã estudava lá, né? Outros, eu sei ir na escola porque eu já passei na porta. Então, você precisa realmente saber onde é a escola, né? No Brasil não tem catástrofe, mas o ideal é que você saiba. Até se você precisar de ajuda, aconteça alguma coisa extraordinária, você tem que saber seu endereço. É por isso que as mochilas, principalmente as mochilas infantis, tem ali um cartãozinho assim, um espaço onde vem com um plástico transparente com os dados. Por quê? Porque se a criança se desvia do adulto que está acompanhando, acontece alguma coisa, ele poder informar o seu endereço na hora de pedir ajuda, tá? Mas tem que ter muito cuidado, até para quem pedir ajuda, né? É apenas uma precaução. Então, saber ir à escola, saber por onde passa para ir à escola é de muita importância. Localização, saber onde está e para onde vai. Temos também que identificar, interpretar, representar e descrever a localização de pessoas e de objetos. Mais à direita, mais à esquerda, para frente, para trás. Tem uma brincadeira, né? Que na verdade não é bem uma brincadeira, é um ensinamento, mas a gente chama de brincadeira, porque é lúdico. Então você fala, você precisa localizar o coleguinha para que ele acerte o alvo. E aí você fala pra frente, não, tá, cobra cega, né? Tem cabra ou cobra cega, né? Então a cabra cega ou a cobra cega, não sei como você chama, ela serve para isso, né? Para você se localizar. Você venda o olho de alguém e aí você fala para ele, mais à direita, não, mais à esquerda, atrás, para frente, vira, retorna, que a pessoa fica desorientada ali, porque antes você roda ela. E se você também precisar ajudar alguém que tem deficiência visual, é preciso que você saiba o que é direita, o que é esquerda, o que é esquerda, o que é direita, o que é frente, o que é trás, o que é lado, vertical, horizontal, diagonal, né? Então, precisamos aprender localização. Então, vamos lá? Na frente, atrás, em cima, embaixo, mesmo sentido ou sentido contrário, direita e esquerda. Nós temos uma atividade que eu coloquei para você aí, uma pequena foto, uma imagem da atividade para você localizar. Porque essa atividade foi xerocada e entregue pela escola para algumas pessoas. Para aquelas que colocaram o nome lá no grupo, como eu pedi. Para aqueles que não colocaram, precisaram xerocar, né? Então, que você acompanhe aí a atividade. Eu vi que tem gente que fez a atividade antes da hora. Não entendi por quê, porque eu sempre lembro, leia o esquema de estudo. É ele que define qual é a tarefa que deve ser feita. Fiz um cartãozinho, avisei, vamos ler o esquema de estudo, precise que você leia o esquema de estudo. Quando eu coloco o esquema, eu coloco lá boa leitura, para quê? Para que você leia e saiba
o que é para ser feito. Então aqui nós temos essa atividade do esquema de estudo e nós vamos fazer as folhas 1 e 2, ok? Então vamos lá? A folha 1 e 2 no seu esquema de estudo de matemática. Tá abrindo? Isso, temos aqui atividade, característica maior e menor, grosso e fino, alto e baixo. Vamos começar assim. Então nós temos aqui as caixas mostradas na imagem abaixo têm a mesma base. Ordene as caixas de menor para maior, de acordo com suas capacidades, quanto cabe nelas, usando os números 1, 2, 3 e 4. Ou seja, aquela que cabe menos, você coloca numeral 1. Aquelas que cabem mais, você coloca o numeral 2. E aquelas que cabem mais um pouco, 3. Aquela que cabe muito, 4. Vamos lá? Então você vai colocar o numeral 1 para aquelas que cabem pouquinho. 2 que cabe mais, 3 mais e 4 muito. Ok? Então, por ordem de quantidade, de capacidade, quanto cabe nela? Tá? Então, nós temos aqui, ó, temos a caixa vermelha. Você acha que a caixa vermelha cabe muito? Mais ou menos, mas eu preciso ver qual é menor que ela para eu começar, não preciso? Então, vamos olhar a caixa amarela, assim, mais alaranjada. Ela cabe pouco ou muito? Ela cabe muito, então eu não vou começar por ela, né? Então, vamos olhar a caixa verde? Você acha que a caixa verde, de todas essas que estão aí, é a que cabe mais ou é a que cabe menos? Se você falou menos, tá certo você. Se de todas é a que cabe menos, o que nós vamos colocar nela? O numeral 1. O numeral 1, que tá aqui, ó, 1. Precisa do zero, professora? Não, não precisa do zero. Aí na sua folha, na sua atividade, não tem o zero, né? Só tem o 1, o numeral 1, sem 0, 1. Então você coloca só 1. Depois, a que cabe um pouco mais do que essa, mas não é a maior. É a azul ou é a vermelha? Olha aí para mim. Isso, acertou quem falou que é a vermelha. Se você falou que é a vermelha, você vai colocar o numeral 2. Depois da vermelha, qual é a que cabe mais que a vermelha, mais que a verde e menos que a laranja? A azul? Isso. Se é azul, você vai colocar o numeral 3. E agora, por último, aqui é a maior de todas essas caixas. A que cabe a maior quantidade. A que tem a maior capacidade de volume. A maior capacidade de colocar coisas dentro. É a laranja? Então, na laranja, você coloca o numeral 4. Então, fica assim, a verde, número 1. A vermelha, número 2. A azul, número 3. E a laranja, numeral 4. Ok? Vamos para o próximo exercício? Tá aqui. Observe as imagens e preencha os espaços em branco com as palavras mais comprido, mais curto, mais grosso e mais fino. Vamos lá? Esse lápis, olha, tem preciso olhar todos os lápis. Olha aí, o lápis vermelho, ele é fino? Ele é comprido? Ele é o quê? Depois o verde, olha para ele. Quando eu olho nele, eu olho nos outros que estão do lado, tá, gente? O amarelo e o azul. Eu tenho a sensação que o amarelo, ele é o mais comprido, mas vamos começar pelo vermelho? O vermelho, olhando para todos, ele é o mais comprido ou ele é o mais fino? Mais fino. É a última palavrinha aí. F-I
F-I-N-O. Fino. Fino é a família do Fá, Fé, Fi, de faca, de feio, de feliz, né? Então, nós temos aqui da foca, nós temos aqui a família do fino, ó, Fá, Fé, Fi, Fofo, família do fino. Ó, o Fi, aqui ó, fino, o Fi da foca e o No do navio, fino, fino, ok? Então, nós temos aí mais fino. Então, no vermelho, você vai colocar que ele é mais fino. E no verde? Olha para todos que estão em volta. Aí na mesma linha, na mesma sequência, o que está acima e os que estão abaixo. Você acha que ele é o quê? Ele é o mais fino? Não. Exatamente o contrário, né? Ele é o mais grosso. Grosso. Não tem aqui, ó, a família, porque são sílabas complexas, tá? Então, se são sílabas complexas, eu não tenho aqui. Então, eu tenho aqui, ó, mais grosso, é o que vem antes aqui do mais fino, G-R-O-S-S-O, grosso, 2 S, tá? Som forte, grosso. Então, você vai escrever aqui, mais grosso. Depois, nós temos aqui o amarelo. O amarelo é o mais fino? Não, o mais fino é o vermelho, não foi o que nós colocamos? Ele é o mais grosso? Não, o mais grosso é o verde. Mas ele é maior, não é? Olha o tamanho dele, ele é mais comprido. Se você olhar para a sua régua aí na sua casa, ela é mais comprida ou mais curta que a minha? Olha o tamanho da minha régua, né? É uma régua que tem 1 metro. Não, na verdade ela tem 80 centímetros. Mas a sua tem 30, né? A sua régua normalmente ela é desse tamanho aqui, ó. Normalmente uma régua que a gente compra, ela é desse tamanhozinho aqui. Ah, mas a minha parece menor porque ela é mais estreita, ela é mais fina aqui, ó. Então ela é menor, tá? Então, é 30 centímetros. Eu tenho uma régua de 1 metro, só que ela é acrílico. Depois eu vou pegar ela e mostrar para vocês. Então, nós temos aqui. Então, ela é mais comprida. Então, o lápis mais comprido é o lápis amarelo. Comprido. É a família da cabra. Cadê a cabra aqui? Cadê o C? Ah, aqui tá cacau. Tá cacau aqui. Então, o cacau, ó, caco, caco. Então, o có aqui, ó, é o de comprido. Comprido, tá? Então, nós temos o lápis amarelo, ele é o mais comprido. E depois o lápis azul. Você pode ver que ele é mais curto do que o vermelho, ele é mais curto do que o verde, ele é mais curto do que o amarelo. Se você medir aqui, ó, ele é o menorzinho de todos, tá mais usado, tá mais gasto, né? Esquitinho chato. Então, se ele é mais curto, eu vou usar aqui, ó, que também é a família do cacocu. Cacau, cacocu, curto. Tá aqui. Curto, tá? Então, nós temos, ficou assim, o lápis vermelho é o mais fino, o lápis verde, o mais grosso, o amarelo, mais comprido e o azul, mais curto, ok? Vamos para a próxima atividade? A próxima atividade está aqui, observe as imagens dos animais e escreva os seus nomes segundo a ordem mais pesado, mais leve, mais alto. Então vamos lá. Qual animal é o mais pesado? Mais pesado é o elefante? Não, professor, é o rato. Ih,
Perdeu a noção. Então vamos, o mais pesado é o elefante. O elefante, você sabe como que escreve elefante? É a segunda vogal, a E, elefante. Aqui nós não temos o silabário das vogais formando palavras, mas o E do elefante. Então, elefante. Depois, mais leve. O mais leve de todos aqui é o rato. Não é? Olha aí o ratinho, o tamanhozinho dele. Tem algumas coisas, gente, que é pequeno, mas não pesa tão pouco. Mas o rato pesa menos que uma galinha, tá? Então, nós temos aqui o ratinho, ele é o mais leve. E o mais alto? O mais alto é a girafa. A girafa é a família aqui, ó, do gato. Não, não tá no gato porque o G... Não tem aqui. Não tem. Porque aqui tá o gagogu e tem o Gi e o Gui. Então não tá aqui ainda para vocês. Não tem ainda, então vai ficar. Depois eu mostro na hora que chegar o meu silabário novo, tá? Então a professora encomendou um silabário novo, tá? E a hora que ele chegar nós vamos ver a sílabazinha dele. Então eu tenho aqui, ó. Então o mais alto, a girafa. Girafa, tá? Então vamos para a próxima atividade. Depois nós temos as latas da figura, tem a mesma medida da base, ou seja, onde é o fundo ali, onde coloca, onde segura nos lugares, tem o mesmo tamanho, a mesma largura. É como se eu falasse para você que todas as latas têm esse mesmo diâmetro aqui, todas têm esse mesmo fundo. Aqui embaixo é a mesma largura. O que vai fazer diferença é aqui, ó, o comprimento, a altura, tá? Então vamos aqui. Aí ele pergunta para você: circule, ó, faça o que se pede, ó, todas são latas de milho, faça o que se pede. Circule aquela que cabe menos milho. Qual que cabe menos aqui? Olha para elas. A pequenininha aqui embaixo, não é? Olha a altura dela, baixinha. Então, ela cabe menos. Então, você circule aquela que cabe menos. Faz um círculo aí, em volta dela. Depois, ordene as latas usando as letras A, B, C e D. Da que cabe mais milho até a que cabe menos milho. Se lá nas caixinhas ele queria que você começasse do menor para o maior, aqui ele quer que você comece do maior para o menor. Então ele quer que aquela que cabe mais. Qual dessas latas cabe mais? É a grande, que parece que é do tamanho dessa caixa de som aqui? Então essa que é grande aí, você vai colocar a letra A. A que está do lado direito dela. Direito. Entre ela e a que cabe menos, você vai colocar a letra B. A que está à esquerda dela, da grande que nós começamos, colocou letra A, é a letra C. E a baixinha que nós circulamos é a letra D. Então fica assim. A alta, quase da altura dessa caixa, é a letra A. A que está à direita é a letra B. A que está à esquerda da lata grande é a letra C. E a baixinha que nós circulamos é a letra D. Tá claro isso? Conseguiu entender? Vamos repetir? A grande, letra A. A que está à direita
letra B. Aqui está à esquerda, letra C. Está à esquerda, letra C. E a baixinha que nós circulamos é a letra D. Então, vamos continuar aqui. Depois nós temos aí, ó, compare os personagens da figura a seguir. Depois, relacione-os com as palavras que os descrevam, ou descrevem, descrevem, que os descrevem. Então, nós temos aí 1 para o elefante, 2 para a girafa, 3 para a árvore, é uma só, né? 3 para a árvore. Então, o mais alto, o que é mais alto aí? É a árvore, né? Porque quando você olha a girafa perto da árvore, a cabeça da girafa tá assim, no início, no meio da copa, né? Ainda tem mais árvore para cima da girafa. Então, o que tá mais alto é a árvore. Se é a árvore, você vai colocar o numeral 3. 3. Se o que tá o mais pesado é o elefante, né? Ninguém sai carregando uma árvore nas costas, mas o mais pesado aí é o elefante, porque elefante costuma pesar toneladas. Toneladas é mais de 1000 quilos, né? Então, o mais pesado, o elefante. Então, o numeral 1. E depois, o mais leve. A girafa, mesmo sendo alta, ela é magra, ela é fina. Olha para ela, olha as perninhas dela, o pescoço. É comprido o pescoço. Desenvolveu esse pescoço porque ela vive de brotos. Então, ela precisa ter um pescoço longo para alcançar os brotos das árvores. Tá? Então, o mais leve é para a girafa. Então, ficou o mais alto a árvore, o mais pesado o elefante e o mais leve a girafa. Tá? Então, vamos pro próximo. Não tem próximo porque é até a página de número 2. As outras nós vamos fazer na nossa próxima aula, ok? Mesmo tendo gente que já fez tudo isso, mas não era para ter feito. Era para fazer à medida que eu fosse pedindo, né? Então, nós vamos parar aqui a página 1 e 2, porque nós vamos também para a língua portuguesa, ok? Então, tchauzinho, até a nossa aula de português daqui a pouquinho. Tchau!